Pelo manifesto contra Águas do Rio, pelas enchentes, estamos hoje aqui para poder pegar o depoimento dos populares. E aqui estamos no ato, onde fomos abordados pelo seu Cláudio. O seu Cláudio, ele tem um depoimento para a gente. Muito boa tarde, seu Cláudio. Boa tarde também para você. Muito obrigado. Seu Cláudio, onde o senhor mora? Eu sou morador de Miguel Couto. Miguel Couto. E lá o senhor está tendo problema com a água, problema com enchente? A gente lá é cercado pelo Rio da Velha, né? Sim. Aí o Rio da Velha, ele é muito raso, ele é bastante raso. Aí quando chove forte, alaga Miguel Couto todo, não dá nem para passar. A estrada do Iguaçu, então, fica parecendo mar, que eu sou da igreja presbiteriana, que fica na estrada do Iguaçu. Quando chove forte, a alaga não dá nem para entrar na igreja, entendeu? E o senhor acha que como a gente poderia melhorar esse problema? Eu acho que deveria aprofundar mais o rio de Miguel Couto, né? Aquele rio da Velha, mas é que aquele rio é muito raso. Ele é muito raso entendeu? Sim, precisaria então, no caso, fazer uma drenagem, né? Porque eu imagino que quando chove não dá para passar, né? A rua fica alagada, quem tem carro infelizmente não consegue entrar, tem um problema de bueiro aberto. Porque o prefeito não faz nada por Miguel Couto, né? Parece que ele esquece de Miguel Couto, entendeu? Não pode. Seu Cláudio, muito obrigado, tá bom? Tenha uma boa tarde. Obrigado, você, uma ótima tarde aí. Valeu. Continuando o nosso ato pelo clima, temos aqui mais um relatante. Chega pra cá. Meu querido, muito boa tarde, como você se chama? Boa tarde, eu sou Nathan Coutinho e eu estou representando aqui no ato o Observatório Iguaçu, que é um coletivo formado por jovens lideranças aqui de Nova Iguaçu mesmo, para buscar novas narrativas para o que é ser iguaçuano, entender a questão climática em Nova Iguaçu, as questões de relações étnico-raciais e a justiça climática, que é a pauta do ato aqui também. E você é morador da onde? Sou do Ponto Chique, lá da URG Posse. Então, lá você tem sofrido também com a chuva, com o excesso de águas, enchentes? Então, lá nós temos o bairro Cerâmica, que é um bairro próximo e é um bairro historicamente que passa por essas questões das chuvas. E também, enquanto trabalhador da Casa dos Seis Seixas, eu sou coordenador de serviço social de uma casa de acolhimento para a população LGBT aqui em Nova Iguaçu, e ela fica no bairro Kennedy, que já é mais próximo aqui ao URG Centro. E lá nós temos o Rio Botas, que é um rio histórico também, que acaba alagando. Então, essa questão das enchentes é uma situação recorrente que nós queremos que isso acabe, né? Não tem jeito, gente. Quem mora na Baixada Fluminense, todos os lugares que passa, sempre vai falar que o problema é o Rio Botas, né, companheiro? É verdade, o Rio Botas é um problema comum. Não deveria ser, né? Porque os rios, eles estão aí para somar com a gente na natureza, muito a partir da perspectiva do Ailton Krenak, dizendo que o futuro é ancestral, né? A gente precisa entender que a natureza, ela tá aí para congregar com a gente, não para ser um dificultador. Mas infelizmente a gente não aprendeu isso, tá na hora de se acabar. Tá certo. Gente, muito obrigado, meu companheiro, pelo seu relato, tá bom? E aqui nós continuamos o nosso primeiro ato aqui na Praça dos Direitos Humanos em Nova Iguaçu. Hoje com o ato Periferia pelo Clima, marcando o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Você está sentindo na pele as ondas de calor. Em fevereiro tivemos aí a marca de 70 graus Celsius de sensação térmica. A gente está vivendo um período de colapso climático. Colapso climático. E não é suficiente as ondas de calor. Junto a isso, a gente está sofrendo com falta d'água todos os dias, com fornecimento intermitente. Alguns bairros já há 28 dias sem água. Por isso a gente está aqui exigindo a reestatização da SEDAI, iniciando esse movimento. Esse é apenas o primeiro passo. Águas do Rio não dá mais. Todo dia é uma adutora história, todo dia é um caso de falta d'água, todo dia é uma reclamação diferente. Por isso a gente está aqui hoje nos posicionando, defendendo a reestatização da SEDAI. E não é só isso. A Baixada Fluminense anualmente sofre com as enchentes e alagamentos. Todo ano, janeiro, fevereiro, março, são tragédias atrás de tragédias. Gente que perde tudo nas suas casas.
E a gente tem que responsabilizar governos e empresas poluidoras que estão detonando as nossas águas. Por isso hoje a gente está aqui na Praça dos Direitos Humanos com o ato Periferia pelo Clima. Não dá mais, eu quero a volta da cidade. Águas do Rio, já não dá mais, eu quero a volta da cidade. E mais uma vez estamos aqui pelo primeiro ato da conscientização climática. Eu estou aqui com meu amigo, como o senhor se chama? Robson. Seu Robson, o senhor relatou pra gente que lá na casa do senhor tá tendo um problema com água. Positivo, já sempre teve, né? Eu sou morador da Bernardino, próximo ao Rio Botas. A SEDAI nunca colocou água na casa, mas sempre mandou conta. Quando entrou água do rio, continuamos sem ter água e todo mês chega a sua conta. Água zero na torneira. E o senhor já chegou a entrar em contato com as autoridades? Eles já te deram alguma resposta sobre? Já, com a SEDAI e com a Água do Rio. Até hoje me prometeram soluções e até agora nada. E o problema ele é mais burocrático ou o problema ele afeta de modo geral? Porque não é só a falta d'água, não é só o problema não ser resolvido. Parece que eles não têm interesse, né, em fazer as coisas acontecerem em prol da gente. O que o senhor acha que poderia melhorar? Eu acho que eu poderia melhorar tudo. O que acontece? A Água do Rio esteve lá para resolver o problema, botaram o hidrômetro, só que quando eles cortaram o cano que tinha lá, que meu sogro colocou há muitos anos atrás, não tinha água nenhuma. Ele colocou o hidrômetro no cano que não tinha água, aviso de corte, cortou a água que não tinha e a conta continua. Eu acredito que essa administração é horrível. A SEDAI era ruim, a Água do Rio é pior. Então precisa melhorar, né, meu companheiro? Só precisa melhorar, nós estamos abandonados. É verdade, então eu agradeço, tá bom? Muito obrigado e continuamos aqui no primeiro manifesto pela situação climática. E continuando aqui com o nosso primeiro ato pelo clima, eu estou com ela. Aline. Aline, você é moradora de onde, Aline? Sou moradora do bairro da Luz, aqui em Nova Iguaçu. Aline, fala um pouquinho pra gente como é que tem sido esse afeto da água, da chuva. A gente tem sofrido muito com as enchentes, né? Depois que a ciclovia ali no bairro da Luz foi feita, o manilhamento foi afunilado e aí a gente começou a ter enchentes. A minha casa nunca tinha enchido. Depois dessa obra, a minha casa começou a encher. E é uma enchente atrás da outra. Ano passado foram duas, com intervalo de 40 dias. E sempre a gente perdendo móveis e a gente não quer R$3.000. A gente quer solução de problema, solução definitiva. Que esse valão que estava a céu aberto seja reaberto para que as manilhas sejam colocadas maiores, para que a água possa ter vazão, não sobrecarregar o Rio Botas lá na frente. Exatamente, como a gente tinha dito, aqui muitos dos moradores relatam o Rio Botas porque é o rio que se estende a maior parte da Baixada Fluminense. E o que você acha que nós poderíamos melhorar em prol dessas enchentes que têm afetado muitos moradores? Bom, a gente poderia fazer, como eu disse, a reabrir essa ciclovia para remanilhar. A gente poderia evitar jogar lixos também, porque a gente sabe que os moradores fazem isso. E tem uma obra que precisa ser refeita também, mais à frente da ciclovia, chegando já no Canaã, que eles diminuíram esse rio e aí a água corre ali com menos intensidade. Também poderia ser revista aquilo dali. Tem uma ponte que passa perto da linha do trem e aquilo ali deu uma funilada. Também ajuda a diminuir essa vazão de água. E quando aconteceu essas enchentes, vocês foram notificados de alguma coisa? Tiveram alguma assistência? Alguém chegou a vir procurar saber como ficar a situação dos moradores? Ou foi só essa questão do benefício que vai ter, que não teve? Não, a gente nunca recebeu, pelo menos na minha casa, e meu amigo que mora na rua antes da minha também não recebeu visita de ninguém. Uma vizinha recebeu cesta básica, mas foi apenas uma vizinha na rua inteira que recebeu a cesta básica, recebeu o kit de limpeza e uma única vez. Nós tivemos acho que 4 a 5 enchentes. Então isso é muito pouco e solução de nada, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que se sacrificar, a gente sofre o tempo todo com isso e a gente não tem mais idade para ficar limpando casa toda vez que entra aquela água imunda dentro da nossa casa, né? E não só as chuvas agridem os moradores, como também o intenso calor, não é verdade? É verdade, as crianças sofrem muito, né, nas escolas, a gente vê as reclamações de falta de ar-condicionado. É importante para o aprendizado ter um ambiente que a criança consiga se desenvolver plenamente e com calor estudar é muito complexo. A criança não sabe se ela limpa o suor, se ela bebe água, se ela ouve o professor falando. Então é uma coisa muito difícil de ser feita. De dar uma aula dessa maneira é muito complicado para o professor e para o aluno.
Isso é verdade. Muito obrigado, meu amor. Nada. E a gente continua aqui o nosso primeiro ato pelo clima. Enquanto falta água pro povo, sobra lucro para Águas do Rio. Fora Águas do Rio! Fora! Contra o desabastecimento de água do Rio de Janeiro. Dia 20 de março, quinta-feira, às 16 horas, na porta da Águas do Rio, na Avenida Rodrigues Alves, número 4, centro do Rio de Janeiro, Armazém 2. E dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, companheiros. Vamos dar um basta a essa empresa que quer matar de sede o povo do Rio de Janeiro. Não vão conseguir. Águas do Rio, vocês não passarão. Vamos à luta, companheiros. Grande ato pela água. Dia 20 de março, quinta-feira, 16 horas, na porta de Águas do Rio. Continuamos aqui no nosso primeiro manifesto em prol do clima. Falar um pouquinho sobre as enchentes, sobre a falta d'água. Hoje eu estou aqui com meu amigo. Como o senhor se chama, meu amigo? Sérgio, Seu Sérgio, o senhor mora onde? eu moro na Mangueira, todo mundo sem água lá. A minha sogra também não vai água lá pro morro. Então tá um esculacho, né? Porque a gente paga a água certinho e a maioria fica sem água. Então o pessoal da equipe aqui também tem que ir lá na Mangueira, na estrada de Madureira, entendeu? Na Rua do Parafuso, subir na Rua do Parafuso. O pessoal tem que também ir para lá também para ajudar, né? Mas deixa eu entender, o que tem acontecido lá? A concessionária Águas do Rio tem tido problema? Tá dando problema? Não tem tido água? Não tem tido água, tá dando problema. Na minha rua vai, mas nas outras ruas não tá indo água. Entendeu? Então lá tem muitos moradores Nova Era. ali sem seu senhor, outros vizinhos que também sofrem com a falta d'água, certo? Isso aí, Nova Era, Mangueira, Palhada, para todo lado fica com falta d'água. Seu Sérgio, o que o senhor acha que a gente poderia fazer para melhorar? Para melhorar a água do rio tem que melhorar, que a água só vem dia sim, dia não. A água tinha que vir direto, sem parar. Então, quarta, aí vem água, quinta já não vem, aí fica ruim, entendeu? O certo é essa água indo direto, o dia todo, já que a gente paga a água, a gente tem que ir o dia todo a água direto, então tá todo mundo revoltado. Eu queria que uma equipe fosse lá assim, para fazer testemunha, entendeu? Porque eles têm cobrado por um serviço, então, no caso, que não estão prestando? Que não está prestando, verdade, entendeu? Não tem funcionário? Não tem funcionário. Tá certo. Seu Sérgio, muito obrigado, tenha uma boa tarde, tá bom? Bom trabalho. Alô. E aqui nós continuamos com o nosso ato em prol do clima. E continuando daqui no nosso primeiro ato em prol do clima, eu tô com ele, mobilizador e educador cultural. Aster RC, boa tarde geral, que bom estar aqui, vamos lutar. Então, Aster, eu queria que você falasse um pouquinho, você como educador, falar para mim o que a falta de água nas escolas e essa climatização em ausência tem causado para os alunos, esse feedback do que tem acontecido. Então, isso é um planejamento, né, mano? Porque a gente depende do senso crítico para a gente ter a nossa noção e lutar pelos nossos direitos. Para mim, qualquer cenário onde você não tem o mínimo dali da condição para ter um desenvolvimento bom voltado para a educação, voltado para adquirir o seu conhecimento, é um planejamento de precarização ali da educação. Isso é feito imperceptível para o moleque que está dentro da escola, moleque que não vai ter essa noção, mas para a gente que está aqui fora, para a gente que já passou por esse processo, a gente já sabe qual diferença faz, a gente está bem alimentado, a gente está numa sala de qualidade, climatizada, para a gente poder aprender, poder prestar atenção. Isso para mim é um sucateamento, isso para mim é um planejamento para que a gente não entenda quem está por trás desse sucateamento. E o que isso impacta na educação diretamente? Isso impacta no aprendizado da criança que está dentro do colégio, isso impacta na questão de desenvolver o senso crítico, de prestar atenção no que está sendo dito dentro do colégio, porque uma coisa é as situações e adversidades que você enfrenta dentro da sala de aula, dentro do normal de criança para criança. Vamos supor, numa sala com 50 alunos, imagina, vamos botar assim, uma sala de 50 alunos sem ar-condicionado. É muito improvável que
a maior parte dessas crianças vão conseguir desenvolver, vão conseguir aprender, vão conseguir prestar atenção no que está sendo dito, do que está sendo passado dentro dessas condições precárias. Isso impacta na questão da criança aprender, isso impacta na questão do professor poder ter uma boa performance dentro de sala de aula. Isso é, como eu dito anteriormente, isso é uma sucatização, só que isso é um planejamento. Isso é um planejamento da mesma elite que dizima, da mesma elite que não enxerga pobre, não enxerga a juventude, não enxerga minorias como gente. Então isso é um planejamento que prejudica. Isso é apenas um tópico que prejudica dentro de diversos tópicos as minorias, a população, as pessoas mais carentes, que prejudica para priorizar uma elite que só quer enriquecer e sucatear, só quer roubar. E o que você acha que isso tem interferido nas famílias? Tipo assim, a criança ela vai para a escola e tal, só que daqui a pouco ela é liberada porque não tem água, não tem uma climatização, o calor ele está muito forte, e acaba que aquela pessoa que ela tem que trabalhar, ou ela precisa, né, ter o seu horário ali para ela poder pegar a sua condução, isso acaba mudando ali o dia a dia da pessoa. Então a pessoa ela tem que meio que viver no improviso, certo? Certo, acaba mudando a rotina dos pais, mudando a rotina da criança. A gente está falando, por exemplo, de água, né? Vamos botar assim, bebedouro, ar-condicionado, mas também a gente também pode pautar uma questão muito importante, que é a alimentação, porque para fazer comida você também precisa de água. Ou seja, a questão é o seguinte, impacta no quesito de, às vezes, essa criança ela só tem... O momento ali dela fazer a refeição é dentro do colégio. Então isso já impacta diretamente a criança além de dentro do colégio. Lembrando também que, na minha opinião, a questão do não conseguir prestar atenção devido ao calor, não conseguir se alimentar bem, isso impacta dentro e já fora também. Mas a questão da rotina dos pais também, a rotina da criança, isso impacta, porque o tempo que ela deveria, o tempo que é necessário de aprendizado ela não preenche, o tempo que os pais precisam articular e se rearticular por conta de que é tudo contado, porque as pessoas gastam mais tempo trabalhando do que vendo seus filhos, ela tem que se desdobrar por conta desses improvisos, mas a questão principal impacta diretamente na questão da educação, porque muitas das vezes esse pai que está sangrando, essa mãe que está sangrando na correria para trabalhar, que tem uma rotina pegada, que é pouco tempo livre, ela está abrindo mão do tempo dela para que essa criança possa estudar, mesmo que numa escola pública, porque a escola pública sim é uma escola de qualidade. Eu mesmo estudei a minha vida inteira em escola pública. Escola pública é uma escola que prepara você para a universidade, enfim. Então, de acordo com toda essa dinâmica, esses pais eles abrem mão do seu tempo, de si mesmo, para priorizar os filhos, para entender que ali é um caminho onde os filhos podem mudar a história dessa família, ali é o espaço onde os filhos podem se alimentar, ter acesso à educação. Ou seja, isso impacta diretamente não só no momento em que ele está se arrumando para trabalhar e que ele precisa se rearticular para isso, mas isso atrapalha o futuro dessas famílias que almejam algo melhor. A gente só quer o direito de sonhar, a gente só quer o direito de conseguir conquistar tudo aquilo que a gente tem de perspectiva. Quando sucateia a nossa educação, quando sucateia a gente, desde o quesito educação até o quesito climático, eles nos matam, não somente como indivíduo, mas matam também em alma, porque nos privam de todas as nossas perspectivas. A gente não tem direito a nada. A gente não tem direito de beber água, de comer e nem de sonhar. Entendeu? E acaba prejudicando, né, ali a nossa educação, de fato. Porque acaba acontecendo assim, Einstein. Se na nossa casa não temos água e no espaço público a qual eles cedem para que nós tenhamos educação, conhecimento e tenha toda essa estrutura, se não tem água em casa, não tem água na escola, como é que a gente vai fazer? Como é que desenvolve? Fica a questão, né? Isso aí tem que ser perguntado para nossos representantes, para nossa prefeitura, para nosso estado, para todo mundo que tem responsabilidade por isso. Lembrando, e essa é uma questão boa a se trazer para essa rapaziada responder para a gente, principalmente esses empresários que lucram, né? Porque a gente tem muito costume de só trazer para a política tudo de prejudicial que acontece para a gente. Mas a política é um disfarce, os empresários lucram e financiam campanha de pessoas e estão aí perpetuando
perpetuando a desigualdade e estão passando batido, porque são invisíveis, a gente normaliza, a gente tem que parar de normalizar algumas coisas que não são normais. Não é normal a gente ficar com sede, não é normal a gente não ter um banheiro, não ter um bebedouro, nada disso é normal. O normal é um cenário justo para todas as pessoas, sem que um grupo pequeno de pessoas fique tirando vantagem da maior parte das pessoas e principalmente utilizando desde a força bruta, que a gente tem um passado aí de escravidão e trocentas coisas que não dá nem tempo de pautar aqui, daria um livro, mas desde a força bruta até as questões cognitivas, até o sucateamento ali invisível, que é quando você entra na escola e deixa as crianças sem água, e aí em tese é só as crianças não têm água para beber, a criança vai para casa, no estudo isso está normal, mas se você forçar um pouquinho mais a vista, você enxerga que isso é um planejamento, para essa criança não crescer um adulto e um jovem que lute pelos seus direitos, sabe identificar situações onde ele está sendo explorado, porque a realidade, o cenário da gente é sobre isso, é sobre exploração. Mesmo exploração da escala 6x1 é a mesma exploração que destrói tudo que a gente tem de natureza e faz esse racismo ambiental pelo qual a gente passa. Einstein, muito obrigado. Continuamos aqui no nosso ato. Eu quero a volta da cidade. Eu quero a volta da cidade. E continuando aqui no nosso manifesto, hoje eu tô com ele, Arthur Barcelos. Arthur, você mora onde, Arthur? Moro no Tropical, Andrade de Araújo. E tem sofrido também ali com a falta d'água, com as enchentes? Com certeza. A maioria dos moradores optam por ter poço artesiano, porque se não for isso, a gente não fica com água, né, constantemente, ou então a água chega fraca e não tem possibilidade de subir para a caixa, que acaba que fica sem água também. E o que a gente recorre mais no meu bairro, por exemplo, é a questão dos poços. É isso. E também as questões das enchentes que você perguntou. Enchentes são constantes no bairro desde quando eu era pequeno, né? Eu sempre morei lá. E assim, tem um valão que passa no meio e a gente tomava banho no valão. Uma questão de calamidade pública muito grande, né? Então, com sanguessugas e diversas coisas. Muros de moradores caem por causa das enchentes. As águas, além de a água da água dos rios, ela quase não chegar. E quando chegar mal, ela geralmente chega suja, né? Então a gente fica obrigado. Quem utiliza a água dos rios, ela fica obrigada a comprar galão, a comprar esse tipo de coisa para beber a água, porque mesmo fervendo ou passando no filtro, ela fica horrível. Ou seja, você paga a conta de água e precisa comprar água por fora para beber a água. E isso acarreta em vários fatores, né? A água chegar com sujeira, barro, e a gente não sabe exatamente o que é, porque isso não é claro, porque não é esclarecido por que a água tem cheiro, por que a água tem cor, por que a água tem sabor. Então a gente fica com medo muitas vezes de tomar banho com a água e pegar alguma coisa na pele, né? Enfim, acho que para não ocupar muito vocês, já conhece. Show, show. Muito obrigado, Arthur. Fica na paz. Valeu. E continuando aqui pelo nosso ato. Nós nos concentramos lá na Praça Direitos Humanos, viemos aqui caminhando até o calçadão de Nova Iguaçu. Vamos agora finalizar aqui o ato, tá bom? A gente não vai andar mais, tem um pouco de panfleto, a gente continua aqui. Quem quiser falar, o megafone está aberto. Mantenham as bandeiras estiadas, as faixas estiadas, não desmobiliza até os panfletos irem embora. Agora a gente mantém aqui, quem quiser falar, fala. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui no nosso encerramento do nosso primeiro ato em prol do clima. Falamos muito sobre as enchentes, falamos muito sobre a concessionária Águas do Rio, falamos também sobre o calor, sobre a climatização das escolas e nós vamos ficando por aqui. Nós não somos donos do mundo, mas todos nós somos filhos do dono.